Nós, durante o capítulo 6, nós falamos a respeito do Windows em pleno funcionamento, né? Da área de trabalho, falamos ali da barra de tarefas, das ferramentas disponíveis. E agora, na parte final do capítulo 6, a gente fala um pouquinho a respeito de manutenção preventiva. Você pode falar assim, mas manutenção preventiva de novo, né? Na verdade, nós falamos anteriormente em relação a hardware, né? A peças. Como é que a gente faz uma manutenção preventiva a nível de peça. E agora, a gente está falando aqui de uma manutenção preventiva a nível de sistema operacional, a nível de Windows. E mais uma vez, né? É importante frisar que o que eu vou dizer para vocês aqui vale para qualquer versão do Windows, tá? 7, 8, 8.1 ou 10. O caminho é o mesmo, né? As ferramentas são as mesmas. O que muda um pouquinho é um detalhe da tela, mas nada que diferencie tanto assim a ferramenta, né? E só para a gente retomar um pouquinho, a manutenção preventiva é aquela manutenção que a gente faz para prever ou para antecipar algum problema que a máquina, porventura, venha a apresentar, né? Então, lá no hardware, a gente faz a limpeza, lá no hardware, a gente verifica os fios, né, as conexões, e agora aqui, no software, a gente vai fazer algumas ações que são muito simples, podem, inclusive, ser automatizadas, né? Podem funcionar sozinhas, ou que você, técnico, pode atuar a nível de equipamento mesmo, né? Vai lá localmente, né, na manutenção preventiva e faz o suporte. Tá bom? Então, o capítulo 6 trata especificamente da parte de manutenção preventiva a nível de sistema operacional. Então, a gente precisa primeiro entender que o equipamento precisa estar a maior parte do tempo funcional e disponível para o usuário. Então, quanto mais condições você fizer, né, quanto mais trabalhos preventivos lhe for permitido realizar, a proposta é que isso traga uma condição de funcionamento mais longa para esse equipamento. Tá? Então, quais são as ideias, né, de melhoria de manutenção preventiva a nível de software? É você evitar que os equipamentos fiquem um determinado tempo parados, ou seja, fora de uso por aquele usuário, é permitir que as máquinas, de forma geral, mantenham sempre desempenhos otimizados. É como se você colocasse sempre gasolina aditivada nesse tanque, né? Pode ser que o equipamento não tenha um hardware tão poderoso, mas ele estará configurado de tal maneira que a performance dele vai ser sempre a melhor. Tá? Se o equipamento fica pouco tempo inativo, significa que ele é mais confiável. E hoje, né, e talvez daqui para frente, a gente precisa entender que essas ações também vão se tornar necessárias a nível de trabalho remoto, né? Então é importante conhecer ferramentas que possam permitir esse tipo de manutenção, ok? E a gente tem também a redução do custo de reparos, ou seja, quando você toma ações preventivas de sistema operacional, você pode prevenir desgaste de peças. E aí, principalmente, a gente está falando de discos rígidos. Tá legal? Então, esse plano de manutenção preventiva tem essas vantagens quando bem executado. O que ele pode incluir? Né? A verificação de erros no disco rígido, o estado da desfragmentação, a realização de backup do disco rígido, as atualizações do sistema operacional e dos aplicativos de forma geral, e as atualizações das ferramentas de segurança. Tá? Então vamos entender o seguinte, olha, tudo isso, né, a nível de sistema operacional.
Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma ferramenta, que é o agendador de tarefas, que permite que você faça essas ações de maneira organizada e sem a presença do usuário. Geralmente, manutenções preventivas a nível desse sistema operacional, elas são feitas fora do horário de trabalho, né? Fora do horário de expediente. Então, era comum, né, que isso acontecesse no período noturno, era comum que isso acontecesse nos finais de semana, né? Ou quando previamente agendado com um determinado departamento, né? E tudo isso pode ser feito só deixando-se a máquina ligada, tá bom? Como também é possível ligar uma máquina remotamente, então é possível se fazer isso sem que você esteja no local físico. E também é possível se fazer isso para um parque de máquinas bem grande. Então, quando nós tínhamos as plataformas Windows na escola, nós fazíamos a manutenção preventiva sempre aos sábados, né? Não tínhamos aí aulas, né, no período, e aí as máquinas eram ligadas remotamente e todas as salas executavam uma sequência aí de tarefas prévias, né, agendadas, para que na segunda-feira elas estivessem em condições de uso, né? A única coisa que precisaria, né, que a gente não podia deixar de ter, é o fornecimento de energia elétrica. Tá? Só que, da mesma forma como a gente imaginava em fazer manutenção aos sábados, a companhia de energia elétrica também, né? Então, aconteceu algumas vezes da antiga Eletropaulo, né, desligar o fornecimento de energia elétrica para o prédio e a manutenção preventiva não pôde ser realizada, tá? Mas são detalhes, né, que aí você tem que ser conta também com esse fator no meio do seu caminho. Mas, a princípio, você pode fazer todas essas ações. E lembrando que cada uma delas, né, tem uma ferramenta específica que a gente trabalhou até na semana passada, tá? Então, tudo isso aqui foi visto lá na semana passada e cada uma delas tem uma ferramenta. Pois bem, segurança. É importante hoje que você tenha um programa antivírus e também um malware, né, um anti-malware, tá? E realizar varreduras regulares. Você não pode esquecer que, embora o usuário tenha treinamento, que embora o usuário seja capacitado a usar o equipamento e deva seguir as políticas de uso da empresa, é muito comum que o pessoal acabe clicando num determinado link, abra uma determinada página, né, carregue um arquivo ali via HD externo ou pendrive e possa trazer algum tipo de contaminação para a máquina, tá? Óbvio que ferramentas antivírus existem as mais diferentes, existem ferramentas pagas, existem ferramentas gratuitas, a gente vai ter um capítulo só para tratar desse tipo de item, mas se você não quer comprar, se a empresa não quer comprar, na verdade ela já comprou um antivírus, né? Que é o Windows Defender, que é o antivírus da própria Microsoft, que está incorporada ao sistema operacional. Tá? É uma ferramenta boa, desde que associada com outras ferramentas, né? Aliás, hoje em dia, nesse cenário que a gente vive, não há mais espaço para usarmos apenas uma ferramenta, né? Você vai precisar de um antivírus, de um anti-malware, de um anti-spam, de um monte de outras ferramentas, que aí, dependendo do nicho de atuação da sua empresa, elas vão ter que ser melhores ou mais triviais, né? Mais simples. Mas, se você não quer instalar um outro programa, se você não quer comprar uma licença adicional, o Microsoft Defender, né, o Windows Defender, está lá pronto para ser usado. Tá bom? E se você não lembrar, né, de fazer a instalação de um antivírus, o Windows ativa automaticamente o Defender. Então ele fica protegido, minimamente protegido, mesmo que você não tenha instalado nada. Agora, não é só ter o antivírus instalado, né? É fazer varreduras frequentes para que ele garanta que o conteúdo que está ali naquele dispositivo
está ok. Existem dois tipos de varredura, a varredura rápida e a varredura completa. O próprio nome já está dizendo, né? A varredura rápida verifica apenas os arquivos principais, as áreas principais do disco rígido, e a varredura completa não, ela verifica todos os arquivos, né? Todas as áreas do disco rígido. Se você tem tempo disponível, faça sempre a varredura completa. Tá? Programas antivírus precisam ser ligados aí, entre aspas, né? Automaticamente quando o computador é inicializado. Mas pode ser que por um problema, ou na instalação, ou no próprio funcionamento, que isso não ocorra. Então, você pode garantir de uma determinada forma que eles serão executados, colocando esse programa na pastinha inicializar. Tá? No NetAcad, vocês vão encontrar lá o procedimento para arrastar os ícones para dentro da pastinha. Mas é uma coisa muito comum, tá? Muito fácil de ser feita. Você abre essa pastinha inicializar e arrasta o que você quer lá para dentro. Então, toda vez que a máquina é inicializada, estando preparado para fazer isso automaticamente ou não, as ferramentas de segurança serão inicializadas. O ideal sempre, né? O ideal sempre é que a gente, no momento da instalação do antivírus, do anti-malware, das outras ferramentas de segurança, a gente já verifique se elas ligam automaticamente quando o computador é inicializado. Tá? Ao mesmo tempo em que essas ferramentas são imprescindíveis para o funcionamento do computador e precisam ser ligadas automaticamente, tem um monte de outras coisas que não precisariam. Tá? Programas da impressora, o inicializador automático do pacote Office, né? Essas coisas poderiam, por exemplo, ser acionadas quando o usuário clicasse ali, né? Mas é comum que as pessoas não se incomodem com esse monte de coisas sendo ligadas quando a máquina é inicializada. Mas elas reclamam quando essa máquina demora muito para ligar. Então, você técnico pode já preparar-se, né? Desativando alguns desses itens para não causar nenhum tipo de retardo, né, na inicialização da máquina. Tá? Mas ferramentas de segurança precisam ser ligadas automaticamente assim que o computador é inicializado. Tá bom? Isso garante um bom funcionamento. Drivers de dispositivo. Pessoal, quando a gente instala Windows, né, que a gente faz aquele acerto final para verificar se os drivers estão ok, você baixa uma versão, a versão que está disponível, e aí ok. Ao longo do tempo, né, seria importante que você verificasse se os principais drivers não têm atualizações. Uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada semestre, né? Mas seria bacana. Drivers atualizados permitem condições de segurança mais favoráveis. Então, por exemplo, drivers da placa de rede wireless, né, da rede sem fio, drivers da placa de vídeo. É interessante que você sempre faça ali busca para verificação se os drivers estão adequados ou não. Uma outra característica que a gente tem de driver, né, é que quando o sistema operacional atualiza, pode ser que algum driver da sua máquina, que funcionava ontem, pode ser que hoje resolva não funcionar. E aí, de novo, você tem que ir lá no painel de controle, gerenciador de dispositivos, e verificar lá o que está acontecendo. É comum, né? Principalmente drivers de rede, que eles se percam aí entre aspas, tá? Mas é uma questão muito simples. Você vai lá e manda ativar de novo. Vamos imaginar hipoteticamente que você fez uma atualização do driver e a partir daquele momento a máquina não funcionou mais direito. Dá para reverter, tá? No mesmo local onde você pediu para atualizar, tem um botãozinho que é o reverter driver. E ali ele vai voltar para o driver anterior, tá bom?
não há necessidade de se fazer isto semanalmente, né? Pode haver aí um espaçamento grande. Então, preventivamente, você pode fazer essas verificações a cada 3 meses, a cada 4 meses ou a cada semestre. Mas tenha sempre em mente o seguinte, né? Drivers atualizados indicam a melhor performance para aquele dispositivo junto com o sistema operacional, tá? Atualizações do sistema operacional propriamente ditas. É aquilo que nós já conversamos, né? São obrigatórias a nível de segurança e sempre devem ser realizadas, tá? Você pode fazer as atualizações manualmente ou pode pedir para que ele faça a atualização automática. Qual que é a diferença, né? Manualmente é você quem vai lá e determina o momento de se fazer isso. A atualização automática, ela vai sendo executada enquanto o usuário está trabalhando. Mas um detalhe importante, né? Ela não faz a atualização propriamente dita com o usuário trabalhando. Ela vai fazer o download da atualização e quando ele for desligar, né, ou quando for fazer logoff no final do expediente, enfim, ela vai avisar que tem um número X de atualizações e que ela vai fazer. Tá? Então, existem os dois caminhos. O usuário do Windows 10, algumas atualizações são absolutamente obrigatórias e vão ser executadas quer o usuário queira, quer não queira. Tá? Então, isso é obrigatório. Coisa que não acontecia nas versões anteriores. Windows 7, Windows 8, mesmo sendo atualizações de segurança obrigatórias, tá? Se você tivesse programado para fazer manualmente, ele faria só manualmente. Tá? Agora, com o Windows 10, não. Existem atualizações que são executadas à revelia do usuário e do suporte. Um detalhe importante, né, pessoal? Quando ela está fazendo o download da atualização, ela está consumindo largura de banda de internet, o que significa que pode ser que algum usuário reclame da performance da máquina. Então, quando você for atender um chamado, geralmente você vai ter que dar uma verificada se não foi esse o problema, tá? Principalmente se quando você chegou, o problema, entre aspas, já estava resolvido. Tá? Então, é importante ter isso em mente. E algumas atualizações do Windows 10 são muito grandes, tá? Na casa aí dos gigabytes. Então, incomoda mesmo o usuário, tá? E logo quando você instalou o Windows 10, que você entrega a máquina para o cliente, geralmente, nos primeiros dias, ele vai reclamar da performance da máquina. E isso está ligado às atualizações do sistema operacional, tá? Ele baixa todas as atualizações disponíveis. E aí o usuário reclama. Mas depois as coisas se estabilizam. Óbvio que se você tiver com a máquina no laboratório, deixa ela ligada, que ela vai se atualizando, né? Mas se não tiver, se você precisar devolver por uma questão de tempo, aí você fique atento, porque isso pode acontecer, tá? Tranquilamente isso pode acontecer. Outra coisa, né? Existem ou existiam atualizações em pacote. Um número muito grande de atualizações. E a Microsoft liberava esses pacotes de tempos em tempos. Então, ao invés de você ficar fazendo download de arquivinho por arquivinho, a Microsoft juntava tudo isso e liberava. Isso tinha um nome, era Service Pack, tá bom? E dentro do Service Pack você tinha atualizações muito grandes. Hoje, com o advento do Windows 10, esses Service Packs foram diluídos, porque o conceito mudou um pouquinho. A Microsoft entende que atualizações de segurança devam ser lançadas rapidamente e que não podem esperar um agrupamento maior para formar o Service Pack. Então, ela vai lançando essas atualizações diariamente para facilitar um pouco o processo de segurança. Agora, de tempos em tempos, ela baixa ali, ou ela agrupa
um grande pacote de atualizações, tá? É um pouquinho diferente, né? Mas funciona bem. O que é bacana, né? O Service Pack, a gente podia baixar isso antigamente e gravar num pendrive, num CD, num DVD e ir instalando manualmente nas máquinas, né? Não dependíamos de internet, tá? Hoje dá para fazer isso, mas o Windows 10 tem uma série de ferramentas de segurança que precisam ser configuradas adequadamente para você fazer isso. E nem sempre essas atualizações manuais do Windows 10 funcionam muito bem, tá? O ideal é que ele mesmo faça automaticamente. Mas antigamente a gente baixava aí os Service Packs, né? E saía instalando. E muitas vezes quando você ia instalar um sistema, você já instalava com o Service Pack. Então você tinha lá o Windows 7 Service Pack 1. Então você já instalava esta versão já pronta para não precisar baixar mais nada, tá? Era bem bacana esse processo. Existe uma atualização rara de se acontecer, que é a atualização de firmware, que é a atualização do próprio componente, tá? Ela não é atualização de drivers, tá bom? É a atualização do próprio componente. Vamos imaginar o seguinte, olha, você tem lá um processador numa máquina, e aí a Intel descobriu que tem uma brecha de segurança e ela precisa atualizar. Então, a própria Intel faz uma atualização de firmware e avisa você que essa atualização está disponível para a sua máquina. Aí você vai lá e faz a atualização. Geralmente, né, atualizações de firmware são raras porque o fabricante ele faz todo um processo já de estudo em laboratório para deixar uma responsabilidade grande para o sistema operacional. Cuidar da segurança, né? Mas pode ser que a gente tenha ainda falhas, né, de firmware e que elas precisem ser corrigidas. A atualização de firmware é igual àquela conserto de carro que as montadoras fazem, né? Se descobriu que o airbag do Fusca ano 79 não está funcionando. Então aí todos os proprietários daquele modelo devem se dirigir às concessionárias, né? É o tal do recall, né? A atualização de firmware é mais ou menos a mesma coisa. Não é comum, não é frequente, mas é possível, tá bom? Vamos lá, agendamento de tarefas, né? As tarefas, elas podem ser agendadas, o Windows tem uma ferramenta própria para isso, muito bacana. São várias delas, como a gente viu, e você pode planejar para fazer isso. Geralmente, é um acerto de time, né? De equipe, do grupo de pessoas que vai dar suporte, ou se você for sozinho, né? É uma questão de você parar um determinado momento e pensar o que vai ser feito. O agendador de tarefas do Windows está lá dentro do painel de controle, tá bom? E ele tem essa carinha aqui, ó. Para ajudar, né, eu fiz um print aqui da nossa máquina virtual em português, tá bom? Então aqui a gente tem o agendador de tarefa, tá? Observe que aquela telinha padrão, né? A gente tem aquelas divisões de 3 blocos, né? E aqui você tem a criação das tarefas, tá bom? Então, fique tranquilo que você clique aqui em criar tarefa e aí você vai fazendo o passo a passo para criar essas tarefas, tá bom? Aqui na região central você tem um resumo, né, do nome da tarefa, o que está acontecendo, enfim. No meu caso, né, no caso lá da nossa máquina virtual, eu não tinha nada agendado, né, não tinha nada marcado, então ela estava em branco. Mas o agendador de tarefas está lá no painel de controle. Se não estiver disponível, né, em ferramentas administrativas, verifique se você está na conta de administrador, tá bom? Para criar uma tarefa agendada, é necessário que você seja administrador do equipamento. Senão você não vai conseguir, tá bom? Então, tá aqui a telinha para a gente poder fazer o agendador de tarefas. O que a gente pode colocar ali, né? Como eu já citei, limpeza de disco, backup, desfragmentação, ponto de restauração,
inicialização de aplicativos, enfim, várias outras coisas. Tem muito técnico que usa ferramentas adicionais para fazer manutenção. Por exemplo, o CCleaner, que é uma ferramenta muito famosa para a limpeza de registro do Windows. A ativação do CCleaner pode ser feita pelo agendador de tarefas. Embora o CCleaner também possa ser ativado pelo próprio programa. Você diz para ele assim, olha, eu quero que você seja executado toda vez que a máquina for inicializada. Ou, eu quero que você seja executado toda vez que o tamanho da minha lixeira for igual a 10 GB. E aí ele vai executar isso como uma referência, tá? Então, alcançou aquela condição, ele dispara o funcionamento, tá bom? Então, tudo isso aqui pode ser feito lá pelo agendador de tarefas do Windows. O que é ponto de restauração? Aqui eu falei para vocês, olha, o agendador de tarefas pode verificar os pontos de restauração. A gente já falou sobre isso, né? Isso tem a ver com o registro. Quando a gente cria um ponto de restauração, né, é como se a máquina fizesse uma fotografia, uma foto, daquela condição do registro e restaura isso quando você solicita. Tá? Então a gente diz assim, olha, restaurar a um ponto anterior. Então, vamos imaginar o seguinte, você agora vai fazer a instalação do Office na sua máquina. Tá? O próprio Office vai criar um ponto de restauração na sua máquina associado à data e horário da instalação. Data e hora de instalação. Vamos imaginar que você instalou tudo, funcionou bonitinho, amanhã você foi ligar a máquina e está dando erro no Word. Mas você não sabe se o problema é do pacote Office da instalação ou se o problema é do Windows da sua máquina. O que você pode fazer como uma ferramenta de diagnóstico? Utilizar o ponto de restauração. Então você pede para o Windows voltar a funcionar na data de ontem. E aí ele vai retroceder. O que é importante, tá? Restauração do sistema não mexe com o arquivo do usuário. Vamos lá. O usuário jogou um arquivo dele na lixeira e limpou a lixeira. E aí ele quer restaurar esse arquivo. Não dá. A nível de usuário, não dá. O ponto de restauração não mexe com isso. Tá? Ponto de restauração mexe com sistema operacional e não com arquivo de usuário. Se o usuário excluiu, se o usuário modificou, não tem como. Não é o ponto de restauração que vai trazer isso de volta. O ponto de restauração traz o Windows de volta num determinado dia e num determinado horário que você criou esse ponto. Como eu disse anteriormente para vocês, bons programas criam esse ponto de restauração automaticamente quando são instalados. Mas nem todos. Então, o ideal seria que quando você fosse instalar um jogo, um programa novo, desconhecido, que você fizesse a criação desse ponto de restauração manualmente, tá bom? E aí depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria, tá? Lembra sempre, ó, ponto de restauração não é backup, tá? Ponto de restauração é uma coisa, backup é outra. Backup é uma outra ferramenta. A ferramenta de ponto de restauração é essa, ó. Tá lá dentro de propriedades do sistema, no painel de controle, tá? Tá aqui, ó, restauração de sistemas, tá bom? Eu não tinha nenhum ponto de restauração criado lá na máquina virtual, né? Então esses campos aqui ficaram acinzentados. Mas, quando você tem pontos criados, ou quando você vai fazendo instalação de coisas, e aí você vai criando pontos, esses botões ficam habilitados, tá bom? Então, proteção do sistema, restauração do sistema. Ok? Beleza? Essa telinha está lá dentro do painel de controle mais uma vez, né? O painel de controle, aliás, é o cara que mais nos ajuda nesse momento, né? Onde é que eu vou criar um ponto de restauração? Né? Pensa no seguinte, ó, obrigatoriamente quando atualizar o sistema operacional
embora o Windows faça automaticamente, eu recomendo que você faça manualmente também. Quando você for mexer no hardware da máquina, tá? Então cria um ponto de restauração. Ao instalar um aplicativo de origem desconhecida, entre aspas, né? Ou algo que não seja oficial, e ao instalar um driver. Todas essas condições aqui, ó, o Windows vai tentar fazer o ponto de restauração automaticamente, em todas elas, tá? Mas eu recomendo que você faça manualmente também. Aqui vale aquela regra de pecar pelo excesso, tá? Por que eu preciso criar um ponto de restauração quando eu vou instalar o sistema operacional? Gente, nós já tivemos vários casos de falha na atualização, né? A máquina estava funcionando, entrou no processo de atualização do sistema operacional e não queria voltar mais. Tá? Então, uma das possibilidades que a gente tem é voltar pelo ponto de restauração. Tá? Quem tinha feito ponto de restauração manual se salvou. Quem não tinha, não se salvou. Tá? Eu instalei uma plaquinha de rede na minha máquina nova, uma plaquinha de rede nova, e aí o Windows travou. Acontece. Se você fez, né, o ponto de restauração manual, tranquilo, ele volta. Se você não fez, vai te dar um trabalhão para você reverter. Mas o que é importante, né? Embora você possa ter esquecido de criar o ponto de restauração, o Windows vai tentar fazer isso por você. Tá? E toda vez que você liga a máquina, o Windows cria um ponto de restauração para aquela data. Tá? Então você também pode resgatar a partir da data de inicialização da máquina. O problema é que esses pontos que o próprio Windows cria ao longo dessas ligadas e desligadas, elas não ficam muito tempo armazenadas na máquina. Fica sempre a última, tá? As outras ele vai deletando até por uma questão de espaço. Porque senão ele fica só com ponto de restauração na máquina, né? Não tem espaço para conteúdo. Então esse ponto do ligar a máquina, ele se perde, você não vai conseguir acompanhar muito tempo atrás. Mas pontos de restauração feitos manualmente só são apagados manualmente. Legal? Então vale muito a pena você criar esse processo aí na sua cabeça, esse processo técnico de criação de ponto de restauração. Como ele não mexe com arquivos do usuário, ele pode ser feito a qualquer instante, tá? Para resolver qualquer problema. Tá bom? E não há preocupação em perder arquivos do usuário. Tá? Backup. A gente já falou muito de backup, né? Mas vale a pena falar. Backup pode ser agendado. A Microsoft tem a ferramenta dela, tá? Que já vou mostrar a telinha para vocês. E aí você pode executar esses backups sempre que for necessário. Detalhe importante, assim como a desfragmentação de disco é uma operação demorada, o backup também pode ser uma tarefa demorada. Então você tem que criar uma estratégia para fazer esse backup em momentos que a máquina esteja não disponível para o usuário. Tá? Agora, se você criar uma estratégia interessante, né, moderna, você pode pedir para fazer o backup geral, total, uma vez, e as outras vezes você pode usar uma modalidade de backup, que é uma modalidade chamada diferencial. Ou seja, ele vai comparar o tamanho dos arquivos, do que ele tem em backup, daquilo que tem na máquina. Se for igual, ele não faz o backup novamente. Se forem tamanhos diferentes, a máquina entende que houve uma modificação no arquivo. Aí ele faz o backup desse arquivo. É um backup inteligente. Tá? E ele pode ser usado sim para evitar essa demora na tarefa de realização do backup. Agora, óbvio, né? Você instruiu seus usuários a salvar os arquivos nas bibliotecas. É numa determinada pasta que vocês salvam lá os trabalhos da empresa. É muito mais fácil para a máquina ir até lá e fazer o backup. Tá? Muito mais fácil. Agora, se a empresa
não tem essa política, não tem essa regra, mesmo que ela faça backup, ela vai ter problemas, tá? Ao longo do percurso, porque esses arquivos estarão aí esparramados, né? Por várias pastas diferentes dentro da máquina, e aí você vai ter que ficar caçando isso para incorporar o seu backup. Então, vale aqui a pena criar estratégia de backup para garantir, né, que esses arquivos serão salvos mesmo e que haverá plenas condições de recuperação deles no caso de um acidente, tá? A ferramenta de backup do Windows é esta. Ó, de novo, né, dentro do painel de controle, tá? Sistema e segurança, backup e recuperação. E aqui a gente tem o botão configurar backup. Tá? Então aqui é que você vai fazer as configurações para o seu backup. Uma dica, né, que eu vou te dar, embora isso seja uma política de segurança de dados da empresa que você vai trabalhar, é fazer sempre um backup externo, numa mídia externa, tá? E levar essa mídia para um departamento, para um local físico distante de onde as máquinas originais se encontram. Isso deve ser feito a cada mês, a cada 15 dias, dependendo aí da política de uso, né? Mas por que tem que ser em local físico distante? Vamos imaginar um incêndio, por exemplo, né? Um alagamento. Então, se você tem equipamentos num departamento e o backup está dentro desse departamento, quando pegar fogo ou quando inundar, ele vai junto, né? Então, o bacana é que você tenha, né, espelhos de backup em lugares diferentes. Tá? Vocês devem estar lembrados lá do 11 de setembro, né, das torres gêmeas que caíram lá nos Estados Unidos. A empresa Credit Card, né, na época era uma das maiores do mundo, ela tinha sua sede nessas duas torres. Tá? E tinha backup espelhado, ou seja, a torre A e a torre B continham os mesmos dados. Porque sempre se imaginou que nunca haveria problema simultâneo com essas duas torres. Mas, todo mundo sabe, a história conta, né? 11 de setembro as duas torres caíram. A Credit Card tinha backup externo. Então, em questão de minutos, as torres caíram e em questão de minutos ela conseguiu subir todo o sistema de dados de novo, né, por conta dessa política de segurança de backup fora da região física de onde estão as máquinas. Tá? Óbvio, né? No meu caso, como eu cuidava lá do suporte da escola, o backup da escola eram dados de alunos. Então, óbvio, né, não há nenhum valor financeiro envolvido ali, há valor de trabalho só. Então, a gente não tinha essa preocupação de levar esse backup para fora com um intervalo de tempo pequeno. Mas a gente, a cada 2 meses, fazia um backup e levava para um local externo. Tá? E isso é uma política de segurança. Tá bom? E outra coisa, né, pessoal? A empresa sua foi assaltada, foi roubada, levaram todos os computadores e levaram o backup junto. Então acabou a empresa, né? Até você recuperar isso tudo. Embora hoje em dia a gente tenha um recurso da nuvem, né? Então você pode fazer esse recurso na nuvem, mas você tem que programar, tem que fazer isso de acordo com aquilo que você quer fazer mesmo. Que é o que a gente chama aqui, né, de estratégia, tá? Eu vou criar um backup uma vez por semana e ele vai ficar na nuvem. Ok, beleza, é isso mesmo. Ficou na nuvem, tem usuário e senha, apenas aquela pessoa vai poder fazer o download das informações e remontar, né? Perfeito. Não vamos usar a nuvem. Os dados que eu tenho aqui são muito sigilosos. Ele vai ser feito em mídia externa e vai ser retirado desse local físico. Perfeito. Fantástico. Também funciona muito bem. É necessário apenas que você faça uma estratégia de backup. Todas essas ações de manutenção preventiva de sistema operacional precisam ser documentadas, tá? Porque senão o usuário pode alegar que a manutenção preventiva corrompeu dados da máquina dele. Tá? Então isso precisa estar documentado. Tem que haver uma política dentro da empresa para que isso possa acontecer. É óbvio que na sua casa, na sua máquina, você faz a política, né? Ninguém tem nada a ver com isso.
Mas em corporações você deve respeitar o que a maioria decidiu, tá? Bom, a gente está falando de um monte de coisa, né? De manutenção preventiva e tal, e você pode ser que não tenha essa visão, né? Do por onde começar quando eu recebo uma máquina com problema. No NetAcad, a gente tem um conteúdo muito rico, muito bacana, das 7 etapas de diagnóstico de problemas em desktop. Então eu peço muito assim, que você vá lá no NetAcad, verifique as tabelinhas, lá está dizendo assim, olha, o que você deve fazer quando você chega na máquina, quais são os testes que você tem que fazer quando a máquina não liga, quais são os testes que você precisa fazer quando você suspeita que uma máquina está contaminada por vírus ou por qualquer outro problema. Só que é um material muito grande, são várias e várias tabelas, tá? Então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no NetAcad, capítulo 6, na parte de procedimentos de manutenção, que lá você vai ter um material muito rico mesmo, sobre esses procedimentos. Se você já tem experiência, se você já trabalha com isso, o conteúdo que está lá é absolutamente dispensável para você, porque você vai seguir as regras da sua empresa. Mas se você nunca teve, né, a oportunidade de fazer uma manutenção, não sabe por onde começar um atendimento, não sabe o que fazer, né, para que área que eu vou pesquisar quando essa máquina estiver com problema, nesse capítulo você tem recursos bem bacanas para você poder utilizar. Alguns alunos dos módulos passados até salvavam, né, essas tabelinhas em foto e deixava no celular, né? Porque aí fica fácil de consultar e tal, né? E é muito bacana. É um recurso que vocês podem usar à vontade. É um material que está à disposição de vocês, né? Vocês podem ir lá consultar, ler. E mesmo que você já conheça, você pode ir lá e verificar o que é que a gente tem lá de disponível para você. Mas se você nunca fez um atendimento, e principalmente agora, né? Com essa condição remota aí que a gente está submetido, sabe-se lá até quando, é bacana para você ter uma ideia de como esse processo funciona. Óbvio que quando a gente voltar, é uma das ações que a gente vai fazer, né? Faz parte, né? Mas até lá, você já pode ir adiantando um pouquinho, se você assim desejar. Tá bom?